Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer uma análise aqui do nosso par querido par GBP-USD, que é um par que eu acho que é interessante, tá? Então eu vou fazer uma análise privada dele, né? Ou seja, só dele, né? Uma análise só dele mesmo, é uma análise bem específica para que a gente possa acompanhar, tá? A gente está no gráfico aí diário, no gráfico diário, vamos dar uma olhadinha. O gráfico diário, vamos só entender o contexto dele, tá? Para quem é meu aluno, vai entender o contexto dentro da própria sistemática dos pontos aqui, tá? Então a gente tem aqui topos e fundos ascendentes, né? Se a gente observar, ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, já é algo que a gente tem que observar. O mercado trabalhando para cima aqui, ele rompeu esse triângulo, tem esse canalzinho de alta aqui, né? Até uma bandeirinha também, vamos dizer assim, e aí veio para cima, né? Tá fazendo um pullback aqui agora, tá fazendo pullback para depois ir para cima novamente. Isso que é interessante da gente notar nesse padrão, tá? É isso que é bastante interessante. Estou querendo espirrar aqui, mas vamos lá. Vamos olhar o gráfico semanal dele só para a gente ter uma noção maior, tá, do que pode acontecer. Aqui, gráfico semanal. Então a gente tem aqui um movimento de alta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, puxar uma fibra aqui desse fundo aqui até essa região de congestão. Então ele veio até 38% de Fibonacci. Se a gente observar, vamos olhar o contexto geral, ele veio até 38% de Fibonacci, trabalhou aqui, é uma região de suporte muito forte e uma região de resistência muito forte, né? Então o que que ele fez? Martelo invertido no fundo, veio para cima, rompeu aqui onde era uma resistência muito forte, é uma região de resistência semanal também, e aí rompeu, tá? Tá vindo um pullbackzinho ali, que é esse pullback que a gente vai trabalhar, é justamente ele, por isso que eu resolvi fazer essa análise aqui específica, porque é justamente essa região que a gente tem que ter uma certa, vai dizer, uma certa observância, tá? É aqui que a gente tem que observar bastante. Tem uma linha aqui, parece, deixa eu ver, tirei essa linha, tinha uma linha verde ali, bom, tirei. Então a gente tem que observar bastante justamente isso, tá? Nessa região. Então a gente tem aqui uma região que é uma região de conflito, e talvez para a semana que vem ela seja um divisor de águas. Então vamos dar uma olhadinha aqui, que aqui é oportunidade de compra, tá? Não estou vendo oportunidade de venda não, então é uma possibilidade de compra. Vou puxar uma fibra daqui até essa região aqui, tá? Aqui a gente começa a perceber uma coisa, tá, gente? Aqui que já começa a ficar interessante, ó. A fibra eu puxei daqui até aqui, tá? Então puxei daqui até aqui, ó. Então aqui a gente tem aqui umas regiões que ele pode fazer o pullback. Ele pode fazer o pullback até 38% de Fibonacci, fazer candle de reversão, a gente entra comprado. O alvo aqui, esse é o alvo, tranquilo? Ou então ele pode vir até essa região aqui, que eu acredito que pode vir até essa região aqui, tá? E aí a gente entra comprado também, o stop em 78% de Fibonacci, tá? Tá aqui em 78%, stop loss aqui nessa região, tranquilo? E esse seria o melhor, para falar a verdade, porque aí ele tende a subir novamente para cima, só que com muita força, né? Ele começa a ter uma perna 3 também formando, então confluência de fatores, tá? Então ele rompeu, vamos ver o que pode acontecer. Então essa região aqui é uma região que a gente tem que esperar algo dela para a semana, tá? É isso que eu estou falando para vocês, a gente tem que esperar algo dela para a semana. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos dar uma olhadinha aqui, a gente já tem alguns pontos aqui que a gente pode esperar. A gente marca essa máxima aqui, que é até interessante marcar como máxima diária, ela está perto do que? Perto de uma resistência, de uma máxima aqui, de uma resistência semanal, mas eu vou marcar ela aqui, vou dar um zoom que é para poder marcar bem em cima mesmo do ponto, tá? Para não ficar de fora, tranquilo? Já tem, ó, rejeição de preço ali, então vou marcar aqui, ó, marquei ela, vou até marcar, inclusive vou colocar as coordenadas e digitar aqui, ó, máxima diária, pronto, apareceu ali do lado. É um ponto importante para nós, tá? É um ponto importante para nós, porque ele está perto do que? De uma resistência semanal, de um ponto chave semanal. Para quem é aluno aí vai entender o que eu estou falando. Então isso já é importante, tá? Se a gente observar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, sentimento de mercado, nem sempre tudo é só análise técnica, tá, gente? A gente vê que o mercado esticou muito aqui, olha aqui, ó, olha esse candle de força, olha a candle de força, começou a enfraquecer, ó, enfraquecimento, ó, enfraquecimento. Então ele tem que dar uma suspirada, né? Tem que dar uma suspirada. Então essa região aqui é uma região que a gente viu que é uma região importante. Essa região que ele pode ficar até aqui também, para depois ir para cima, tá? Então isso já é uma coisa que a gente tem que estar esperando, tá? A gente precisa estar esperando. Então eu vou marcar inclusive Fibonacci aqui, ó. Vou marcar Fibonacci, vou marcar desse fundo aqui até o topo lá. Vamos lá, marcar até o topo.
aqui, pronto. Eu vou desenhar aqui essas regiões, tá? Eu vou marcar aqui essas regiões. Então eu vou marcar, por exemplo, vou ver aqui uma região que eu acho interessante aqui, essa região aqui. Vou marcar até 61% aqui, ó, tá? Até 61% de Fibonacci do diário. Vou mudar a cor aqui, botar um verdinho. Já estou me acostumando com o verdinho, que é para dizer que é diário. Então é uma região zona de compra. Aqui é uma zona de compra, tá? Então eu posso até colocar o nome aqui, zona de compra depois, tá? Mas é uma região de zona de compra. Eu tenho que esperar o mercado trabalhar nessa região. Conforme ele vem trabalhando, a gente vê uma possibilidade aqui. Mas por enquanto ele está lá em cima ainda. O que é que eu faço? Nada. Não faço nada, tá? Não é interessante fazer nada agora. Então, deixa eu tirar aqui Fibo. Já marquei uma região que eu estou esperando, que eu sei que pode vir com força, tá? Vou lá para o gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, ó, já está marcado lá, ó, tá? O gráfico de 4 horas. A gente tem outro cenário aqui, tranquilo? Ó, como quando você diminui o gráfico, você vê que a percepção de que o mercado esticou demais, ele fica mais claro, né? Você consegue ver claramente, ó, ele precisa respirar, tá? Vou puxar um Fibonacci aqui no 4 horas, desse fundo aqui, ó, até aqui, ó, tá? Então é uma outra possibilidade, tá? Então vamos aqui, 4 horas já refina mais, tá? 4 horas a gente já refina mais a leitura. Então vamos ver aqui, ó. Então, ó, desse fundo até esse topo aqui, Fibo. Então nós estamos trabalhando aqui, ó. Se ele vier até 50% de 38% de Fibonacci, que é essa região aqui que a gente viu lá no diário, seria aqui 61, 50% de Fibonacci, entendeu? Então aqui seria a região de compra para a gente. Então essa região aqui seria a região de compra. Reforça mais ainda a ideia, tá? Reforçaria mais ainda a ideia. Então eu vou marcar o que? Eu vou marcar aqui no 4 horas a região que eu estou esperando. Então essas regiões aqui, ó, já está trabalhando a região de suporte aqui, ó, de 50%, ó. Até marcar ela aqui para que a gente possa ficar mais tranquilo, ó. Então já tem uma região aqui, colocar amarelo, tá? Porque quando sai do diário, para mim já tudo é amarelo abaixo disso. Então tá aqui, a gente já tem uma, ó, o alvo é lá na próxima resistência mensal. Então já tirei. Então onde o mercado está trabalhando agora. Vou diminuir para o gráfico de 1 hora, ó. Gráfico de 1 hora, a gente vê o mercado trabalhando nessas regiões. Eu tenho duas regiões aqui, dois pontos que são pontos de extrema importância que eu posso entrar comprado, tá? São os dois pontos que eu posso entrar comprado, tranquilo? Vou colocar no gráfico de 2 horas aqui para eu marcar só uma situação aqui, ó. Você vê claramente. Então essa região é uma zona de compra do diário. A própria cor já está me dizendo aqui, né? Já está me dizendo, tá? É uma própria região de compra. Aqui a gente tem uma outra zona de compra que é do 4 horas, que é mais aproximado ainda, tá? Então, se ele fizer qualquer candle de rejeição aqui, eu entro comprado aqui, sim, você pode entrar comprado, porque o mercado está dizendo para você, tá? O seu alvo, o seu primeiro alvo vai ser nessa região aqui, tá bom? Então, vamos ver aqui rapidão, vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, que pode ser executado no gráfico de 1 hora, vou colocar aqui uma linha de tendência só para refinar mais a entrada. Então, eu vou botar aqui uma correção, uma linha de correção, pegando aqui, ó, vamos botar aqui, pegando aqui, pronto. O que que acontece, né? Vamos lá, trabalhar aqui de um sentimento um pouco mais apurado. Se o mercado vem, deixa eu pegar a regra de novo aqui, se ele vem, ele rompe aqui, essa região aqui, ou essa região, é a região do pullback, ele faz o pullback nessa região e tende a buscar aqui, certo? Então essa região aqui, se ele romper, e somente se ele romper essa LTB aqui, aí a gente trabalha no pullback para entrar comprado, tá? Então você pode trabalhar numa hora ou até no gráfico de 15 minutos, trabalhar essa possibilidade aí. Então se colocar aqui, ó, 15 minutos, 30 minutos, você vê que ele fica uma baita tendência, né? Ele vai virar uma baita tendência aí. Então vamos ver aqui numa hora mesmo. Refinando. Pronto, a análise ela tá feita, tá, gente? Tá feita a análise. A gente vai só esperar um momento para poder entrar na operação, tá? A gente tem aqui, ó, refinar um pouquinho mais, você vê que essa região toda é uma região de demanda de compra que o mercado tem respeitado. A gente precisa verificar essa região, né, ficar de olho nela e vamos ver o que acontece, tá? Então vou marcar aqui essa regiãozinha aqui também, uma região onde ele pode romper e dar o pullback para a gente entrar comprado na volta, tá bom? Pronto, o estudo está feito. Eu posso esperar, tem os dois pontos aqui e eu estou esperando agora o mercado trabalhar. Se ele romper para baixo aqui, eu não entro vendido, tá?
não entra vendido. Não é legal entrar vendido se ele romper para baixo. Esses pontos aqui, essas regiões, não é legal entrar vendido, tá? Não é legal entrar vendido porque você está contra a tendência. Ah, mas eu posso ganhar. Tá, tudo bem, você pode entrar. Mas não, eu já digo, não é legal você entrar vendido aqui, tá bom? Que é porque você está indo muito contra a tendência, contra a massa. Então é melhor você esperar uma correção para você entrar comprado. É mais interessante que você entre comprado do que ficar atuando contra a tendência principal do mercado, tá? Então, se você observar no gráfico diário aqui, ele precisa fazer uma retração, como a gente já viu, ele precisa corrigir um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai segurar nessa região ou se ele vem para baixo aqui. Se ele vier para baixo até essa região, é até melhor para você entrar comprado aqui, tá? É até melhor, inclusive, que aí ele começa a trabalhar com um novo sentimento de alta aqui, fazendo talvez uma perna 3 para cima para buscar esse alvo aqui, tá? Ou então esse alvo aqui. Mas isso aí é muita coisa ainda para acontecer, para a semana ainda. A gente precisa estar sempre analisando aí. Vamos ver o que acontece, tá? Então é isso. Valeu!